Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. O vídeo de hoje vou estar falando sobre o livro apócrifo, primeiro livro de Adão e Eva. Mas antes de assistir esse vídeo, curte e se inscreva em nosso canal. Hoje estarei falando sobre este livro, um comentário, quero passar para vocês um pouco do meu pensamento acerca deste livro. O primeiro livro de Adão e Eva, esse apócrifo, merece confiança? O que você pensa? Ele é tido como verdadeiro? O que você pensa? Então eu vou passar para vocês o conteúdo desse primeiro livro de Adão e Eva, esse apócrifo, e você decida como você quer olhar para este livro. Primeiro livro de Adão e Eva. Mas antes, eu quero deixar para vocês também que vocês leiam Gênesis, capítulo 3, versículos 17 a 24. Vou ver se eu acho aqui. Nós vamos ler esse livro do Gênesis. Vai ser muito bom para nós. Capítulo 3, versículo 17. E em seguida nós vamos estar lendo o livro, primeiro livro de Adão e Eva. Nós vamos buscar aqui o Gênesis, capítulo 3, versículos 17 a 24. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldito é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez Iarro vestimenta de peles para Adão, e sua mulher os vestiu. Então disse Iarro: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Iarro, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Agora vamos dar continuidade no livro de Adão e Eva. Ao terceiro dia, Iarro plantou o jardim a leste da terra, no extremo leste do mundo, além do qual, em direção ao levante, não se acha nada além de água que circunda o mundo inteiro e alcança os limites do céu. Então vocês podem observar nesse versículo do primeiro livro de Adão e Eva que o jardim ele colocou a leste da terra do Éden. E você também pode observar que a água é que circunda o mundo inteiro e alcança os limites do céu. Não quero falar da terra plana, mas aqui tem margem para falar da terra plana. Mas o assunto não é esse. Já abordei esse assunto no vídeo anterior. Então pode observar que o jardim Iarro fez
o jardim dentro do Éden, a leste da terra. Esse jardim, ele fica na África. O jardim fica na África, ou ficava na África, no leste da terra. E ao norte do jardim há um mar de água, claro e puro ao paladar, como nada igual, de maneira que através de sua transparência pode-se olhar para as profundezas da terra. Observou a limpidez da água? Coisa linda era. Quando o homem lava-se nela, torna-se limpo por sua limpidez e branco por sua brancura, mesmo que se ele estivesse escuro. E Iarro criou este mar do seu próprio agrado, pois ele sabia que seria do homem que ele iria fazer. O versículo 5. Mas quando Iarro fez Adão sair do jardim, ele não o colocou na fronteira norte. Por quê? Para que não se aproximasse do mar de água, e ele e Eva se lavassem nele e se tornassem limpos de novo de seus pecados, esquecendo a desobediência cometida. Então, conforme nós lemos Gênesis, capítulo 3, que Iarro colocou o homem fora do jardim, e agora aqui no livro de Adão, está abordando que Iarro não colocou Adão fora do jardim, mas na parte norte. Por quê? Porque no norte estava o mar de água da vida, de água cristalina. Por isso que Adão, quando foi expulso do paraíso, não ficou no norte. Muito bem. Por quê? Senão ele voltaria e entrava no rio, se banhava e ficava purificado. Observa aí que faz alusão ao batismo em águas. Versículo 6. Então, novamente, quanto ao lado sul do jardim, não agradava a Iarro permitir a Adão lá habitar, pois quando o vento soprasse do norte, trar-lhe-ia do sul o delicioso aroma daquelas árvores do jardim. Que jardim maravilhoso era esse, meus amigos! Quer dizer, então, que Adão não podia ficar também nessa parte, porque o vento trazia o cheiro do jardim, das árvores que produzia frutos saborosos. Adão ia ficar muito triste ao sentir o cheiro daquele alimento e não poder se alimentar. Por isso que Adão também não pôde ficar na parte norte. Novamente também, porque Iarro é misericordioso e de grande piedade e governa todas as coisas, que de maneira somente ele sabe. Ele fez nosso pai Adão habitar na fronteira oeste. Então Adão foi habitar na fronteira oeste, porque do lado norte ele não podia, por causa do mar, por causa da água da vida, ele poderia se banhar novamente. Na parte sul também não poderia, porque o vento trazia o cheirinho gostoso e ele sentiria o sabor delicioso das árvores do jardim. Então ele foi morar no leste. No leste não, no oeste. Iarro ordenou
que ele habitasse numa caverna dentro da rocha, a caverna dos tesouros, abaixo do jardim. Mas quando o nosso pai Adão e Eva saíram do jardim, palmilharam o chão com seus pés, sem saber por onde caminhavam. E quando chegaram à porta, à abertura dos portões do jardim, viram a terra vasta estendendo-se diante deles, coberta de pedras grandes e pequenas e de areia. Tiveram medo, temeram, prostraram-se com suas faces no chão, acometidas pelo medo, e jaziam como mortos. Então, Adão, quando ele foi expulso do jardim, ele não poderia mais voltar para o jardim. Adão agora, fora do jardim, ele vai viver uma vida que ele não vivia dentro do jardim. A vida agora vai ser uma vida triste. Vai ser uma vida de, conforme nós lemos Gênesis, cardos e espinhos. Muito suor, muita dor. Por quê? Porque Adão, no jardim, ele não tinha essas coisas. Então, Adão foi habitar no oeste. Ele foi morar na caverna dos tesouros. Ao sair, então, do jardim, eles eram como? Eles eram cheios de graça. Adão e Eva, eles eram cheios de graça. Eles tinham a natureza luminosa. Eles eram seres luminosos, seres resplandecentes. Quando eles saíram do jardim, o corpo deles se transformaram. Por que isso? Porque eles pecaram. Quando eles pecaram, eles perderam a natureza luminosa que eles tinham. Eles perderam essa áurea de santidade, para que você possa entender. Eles perderam isso. Eles agora estão no pecado. Agora é um outro corpo que eles receberam. Só que eles vão perceber que tem um novo corpo depois que saem do jardim. Vamos lá. Porque, versículo 3, né? Porque haviam, capítulo 2, 3, porque haviam estado até então na terra do jardim, belamente plantada com toda árvore, e agora se via numa terra estranha, que nunca tinham visto. Porque naquele tempo eles eram cheios de graça e de uma natureza luminosa, e não tinham o coração voltado para as coisas terrenas. Por isso que o homem, os seres humanos, tem o coração voltado para as coisas terrenas. Por quê? É um homem pecador. Adão não tinha esse coração porque ele era um ser celestial. Ele tinha natureza luminosa, corpo luminoso, corpo brilhante, como de uma lâmpada. Por isso Iarro teve piedade deles. E quando ele os viu caído de fronte ao portão do jardim, enviou sua palavra ao pai Adão e a Eva e ergueu-os de sua prostração. O que ocorre? Adão e Eva, eles viviam dentro de um jardim, e era como fosse o próprio céu. Era um local espiritual, era um local em que o corpo dele era luminoso, o corpo dela era um corpo luminoso, eram seres resplandecentes, eles
se comunicavam com todos os animais lhe obedeciam, todos os animais falavam com eles, o Criador falava com eles, eles tinham a visão aberta, porque eles eram seres espirituais. Dentro do jardim, eles eram seres espirituais. Fora do jardim, são seres carnais. Dentro do jardim, eles eram santos. Eles tinham acesso a Yahweh, eles viam os anjos cantando, adorando, eles tinham acesso aos anjos, os anjos lhe serviam. Compreende? Então, a posição de Adão e Eva dentro do paraíso era maravilhoso. Só que agora, eles saem de dentro do jardim. Quando eles chegam no portão, eles começam a perceber que o mundo é outro. A situação que eles vão viver agora é outra. Outrora não tinha escuridão. Outrora não tinha sol, não tinha lua, não tinha chuva. Nada atrapalhava a vida deles. Só que quando eles são colocados de frente ao portão do jardim, só de frente ao portão, eles já entram em desespero. Por quê? Porque eles perderam o paraíso, eles perderam o céu. Essa é a realidade. Então Adão entra em desespero. Adão entra em confusão. Veja. Capítulo 3. Yahweh disse a Adão: eu ordenei os dias e os anos nessa terra. Tu e a tua descendência deverão habitar e caminhar nela, até se cumprir os dias e os anos. Então eu enviarei a palavra que te criou, e a qual tu desobedeceste. A palavra que te fez sair do jardim. A palavra que te ergueu quando tu estavas caído. Sim, a palavra te salvará novamente, quando os 5 dias e meio estiverem consumados. Mas ao ouvir essas palavras de Yahweh acerca dos grandes 5 dias e meio, Adão não entendeu o seu significado. Adão, então, ele chora, porque ele não entendeu as palavras de Yahweh. Então Yahweh, por sua misericórdia por Adão, que fora feito segundo sua própria imagem e semelhança, explicou para Adão que esses 5 dias e meio eram 5.500 anos. E como um viria para salvá-lo e a sua descendência. E Yahweh disse para Adão: olha, Adão, vocês saíram do paraíso. Vocês pecaram, desobedeceram, foram expulsos do paraíso. Mas eu vou enviar o Salvador. O Salvador vai salvar vocês. Ele vai chegar no ano 5.500. Daqui a 5.500 anos, ele virá para salvar você e a sua descendência. Só que, meus amigos, calendário, nenhum calendário é verdadeiro hoje. Por favor, está falando de 5.500 anos o Salvador viria, mas você não pode usar calendários para tratar de datas bíblicas, porque nenhuma data bíblica confere nenhuma data. Por quê? Porque o calendário de Adão e Eva, o calendário de Enoque, é diferente do calendário hebraico, é diferente do calendário judaico, do calendário juliano, do calendário gregoriano. São vários calendários. O calendário de Yahweh é o calendário lunar, que é o calendário de Adão, que é o calendário de Enoque. Mas esse calendário se perdeu. Não tem como mais nós fazermos
conta com esse calendário e falar: o Salvador veio no ano tal, o Salvador vai voltar no ano tal. Nós não podemos fazer nenhuma previsão, nenhuma data, meus amigos. Por favor, não marque data. Isso não é verdade. Não existe. Aqui está escrito a data dele. Mas quando foi que aconteceu 5.500 anos? Não posso afirmar. Mas é do calendário hebraico. É do calendário de Adão, do calendário de Enoque, do calendário lunar. Não sei quando ele veio. Muito bem. Porquanto ao sair do jardim, nosso pai Adão passou por aquela árvore e viu como Iarro então havia mudado sua aparência para uma outra forma e como ele ressecara. A árvore que Adão comeu, Iarro agora seca a árvore. Adão, quando passou para sair do jardim, em frente a essa árvore, a árvore já estava seca. E novamente, quando Adão estava junto ao portão do jardim, viu o querubim com uma espada de fogo fulgurante na mão, encolerizar-se e fitá-lo com desagrado. Tanto ele quanto Eva ficaram com medo dele e pensaram que ele tencionava matá-los. Assim eles prostraram-se e tremeram de medo. Então veja que Adão agora está temendo os anjos. Outrora os anjos o serviam, e agora ele viu o anjo, temeu o anjo e ficou com medo de ser morto pelo anjo. O que o anjo fez? Voltou e foi falar com Iarro o que estava acontecendo. Iarro então enviou uma palavra para eles novamente. Iarro envia a palavra para Adão, porque Adão ficou como morto diante do anjo com a espada na mão, sentiu medo. E a palavra do Senhor veio a Adão e Eva e ergueu-os. E o Senhor disse a Adão: eu te disse que ao final de 5 dias e meio eu enviaria minha palavra e salvar-te-ia. Entendeu? Então, Adão ali prostrado no chão como morto, o anjo volta, fala com Iarro, e Iarro manda a palavra, e veio a palavra e disse: Adão, eu te disse que dentro de 5 dias e meio eu enviarei a salvação. Ou seja, em 5 dias e meio eu te salvarei, enviarei a minha salvação. Fortalece, pois, o teu coração, habita na caverna dos tesouros, da qual eu te falei antes. E quando Adão ouviu as palavras de Iarro, ele foi consolado, porque ele ouviu que Iarro iria mandar a salvação para ele. De quem Iarro está falando? Iarro está falando de Yahushua, o Messias. Que o Messias virá para salvar Adão e levar Adão de volta para o paraíso. Capítulo 4. Nós vamos falar mais um pouco sobre agora o capítulo 4. Adão e Eva choraram por terem de sair do jardim, a sua primeira habitação. Lá no jardim, tudo deles era especial, primeira linha, 5 estrelas. Agora, fora dos portões do jardim, olha o que ocorreu. E certamente quando Adão olhou para a sua carne, até então ele não tinha olhado. Quando ele olhou para a sua carne, que estava alterada, chorou amargamente, ele e Eva, pelo que haviam feito. E eles caminharam e desceram
docilmente para a caverna dos tesouros. Então observa que agora Eva e Adão, quando olha para o seu próprio corpo, o seu corpo não é mais luminoso. Ele perdeu aquele corpo luminoso. Ele perdeu a liberdade, ele perdeu o caminho, ele perdeu ele perdeu aquela comunhão que ele tinha com o espiritual. Ele agora não vai ter mais comunhão com o espiritual. Veja. E ao chegar Adão, lamentou e disse a Eva: olhe para essa caverna, que será a nossa prisão deste mundo. Isso é um lugar de castigo. Isto não é comparado ao jardim. O jardim é outra coisa. Isso aqui é estreito demais. Que é esta rocha ao lado dessas grutas, que são trevas, que são as trevas dessa caverna, comparadas à luz do jardim? Então Adão perdeu a luz do jardim. Que é esta lápide de rocha suspensa para nos abrigar, comparada à misericórdia do Senhor que nos acolhia? Que é o solo desta caverna comparada à terra do jardim? Esta terra coberta de pedras e aquelas plantas com deliciosas árvores frutíferas. E Adão disse a Eva: olha para os teus olhos e olha para os meus, que dantes viu anjos no céu louvando, e eles também sem cessar. Olha o estado de queda que está Adão.